Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E falando em saudade, gente, também no rádio. Sim, nos 1040 AM e nos 77.5 FM, Rádio Capital. E também peço a todos vocês, se inscrevam no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, nós já temos mais de 500 mil, gente. Mais de 520 mil, para falar a verdade. E mais de 100 milhões de visualizações. Entre também no nosso canal, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, do céu ao inferno. Quando nossos olhares se cruzaram, foi amor à primeira vista. Sim, eu jamais pensei que me apaixonaria novamente. Eu havia terminado o meu casamento há 3 anos e jurei para mim mesmo que nunca mais teria um compromisso sério com mulher alguma, pois havia sofrido muito com a minha separação, que na verdade aconteceu não por falta de amor, mas pelo fato da minha ex ter me traído, e traído assim na cara dura, me tornado um verdadeiro chifrudo, um verdadeiro corno. Tão logo eu conheci Amanda, lutei comigo mesmo. Eu sabia que estava diante de uma mulher que 3 anos depois da minha separação, me balançou. Amanda. Amanda, seu nome. Amanda. Mas eu não queria de maneira alguma levar isso adiante. Porém, a cada dia que passava, a cada dia que nós nos conhecíamos melhor, íamos nos apaixonando. Eu lutando contra, mas sabe, contra o coração, não tem jeito. Amanda, por coincidência, também havia terminado o seu casamento. Ela havia descoberto, por incrível que pareça, uma traição do seu ex. Quer dizer, éramos 2 traídos. Éramos 2 pessoas que tínhamos a mesma história. Olha, a história parecida. Acontece que Amanda, desse casamento, teve 2 filhas, Mônica e Marisa. Uma com 4 e outra com 5 anos. Quando eu soube disso, aí foi que eu me interessei de vez por Amanda. Eu até comentei com ela que um dos meus sonhos era ter filhos no meu casamento. Porém, a minha mulher não queria filhos. Ela queria ter liberdade, liberdade para aprontar, liberdade para trair. Era isso que ela queria. Então, por isso que ela era contra ter filhos, contra ter filhos. E eu sonhava ter filhos. E agora, eu a conheço, Amanda. E você tem 2 filhas. Puxa, eu tô realizado. Essa nossa conversa acabou nos aproximando de vez. E quando percebemos, já estávamos totalmente envolvidos e começava ali o nosso romance. Só que foi um período bem complicado. Amanda não queria ainda que as filhas soubessem que ela estava tendo um caso, namorando outro homem. Afinal, ela estava separada há um pouco menos de 1 ano, não chegava 1 ano, e as filhas eram simplesmente loucas pelo pai. Quando eu ia buscar Amanda para sair, tinha que parar o carro sempre a 1 quarteirão da casa dela. Nossos encontros eram sempre rápidos, pois ela deixava as meninas com os avós e precisava voltar cedo para cuidar delas. Apesar de todos esses sacrifícios, cada dia que passava, eu tinha mais certeza de que havia encontrado a mulher ideal. Quando eu contei para minha família sobre a Amanda, eles ficaram muito felizes. Mas quando souberam que ela, Amanda, tinha 2 filhas do primeiro casamento, porque também ela era separada,
eles ficaram preocupados. A minha família ficou preocupada. Pediram, inclusive, para eu tomar bastante cuidado em relação ao pai das crianças, para não ter nenhum tipo de briga ou desentendimento. Pediram até para eu não me apegar muito às filhas de Amanda, às crianças, pois poderia não dar certo e seria mais um sofrimento para mim, porque minha família sabia que eu gostava da ideia, eu queria ser pai. E tranquilizei a todos, dizendo que eu estava sendo cauteloso, claro, e que não se preocupassem com nada. Depois de 6 meses namorando Amanda, ela me dá uma notícia maravilhosa. Pedro, é o seguinte, as minhas filhas já sabem de você. Eu tive uma conversa com as duas. Falei que você é um cara muito legal que eu conheci e que queria muito que elas também conhecessem. Inclusive, eu prometi a elas, Pedro, que um dia a gente leva as duas para passear com a gente. Só que aí eu quero uma coisa de você. No começo, vamos manter uma certa distância, sem beijos, sem abraços, para não chocar muito as meninas. Aos poucos elas vão entendendo, ou vão entender que nós somos, sabe, quase marido e mulher. Aos poucos elas vão ver que a gente está junto, mas no começo vamos manter uma certa distância. Eu concordei amplamente com a Amanda. Tá certo, vamos manter uma certa distância, sim. Isso para não chocar no primeiro encontro, no primeiro passeio com as meninas, né? Abraços, beijos, isso e mais aquilo. Essa notícia de que ela tinha falado com as crianças, de que nós, inclusive, iríamos passear juntos. Olha, isso me deixou muito, mas muito feliz. Eu, na verdade, estava louco para conhecer as meninas. E então, finalmente, marcamos um dia, nos encontramos em um final de semana, fomos ao shopping, depois fomos a um parque. Mônica e Marisa, 2 crianças encantadoras, muito educadas, e ao contrário do que eu imaginei, logo as 2 ficaram bem à vontade comigo. Andaram inclusive de mãos dadas comigo no shopping. Lá no parque nós corremos, nós brincamos, nós rimos. Fomos também ao cinema, tomamos sorvete e naquele dia eu tive uma sensação maravilhosa. Era como se eu fosse o pai daquelas 2 meninas. Parecia que eu estava realizando o meu sonho de ser pai. Eu me identifiquei tanto com elas e aparentemente elas se identificaram tanto comigo que eu me senti pai daquelas meninas, embora sabendo, claro, que eu não era o pai. Fomos embora para casa de Amanda. Quando cheguei lá, as 2 fizeram questão que eu entrasse, pois queriam me mostrar suas bonecas, seus brinquedos, suas casinhas, e eu acabei entrando. Fiquei na casa de Amanda por cerca de 2 horas, e quando eu fui embora, as meninas vieram correndo me dar um beijo, um abraço, me agarraram assim no pescoço e pediram que eu voltasse logo para a gente passear de novo. Quando Amanda foi se despedir de mim no portão, ela disse que não estava acreditando na reação das filhas. Disse que eu havia conquistado as 2. As 2 estavam encantadas comigo. Foi a partir desse dia que o nosso relacionamento decolou de vez. E em menos de um ano, acabei alugando um apartamento e trazendo as 3, a Amanda, suas 2 filhas, para morarem comigo. Quer dizer, para morarmos juntos. Amanda e eu acabamos nos casando. Eu passei a me sentir o homem mais feliz do mundo. E, na verdade, para ser bem honesto, eu nem pensava mais em ter filhos, pois para mim as 2 meninas eram minhas filhas, passaram a ser como minhas verdadeiras filhas. Acabei sendo apresentado ao pai das meninas. Afinal, ele queria saber com quem as filhas iam morar, com quem as filhas iam, enfim, viver o dia a dia. Nada mais justo. Acabamos nos dando bem, acabamos nos relacionando bem, não de virarmos amigos, mas com muito respeito um ao outro. E as coisas não poderiam ser melhores.
Foram anos muito felizes em nossas vidas. E mesmo não sendo o pai legítimo, foi incrível acompanhar e participar do crescimento das meninas. Senti de verdade como era ser pai. Elas se apegaram muito a mim. E por muitas vezes elas preferiam ficar comigo em casa do que passar o final de semana com o pai. Ajudei em tudo que eu pude. Acabei matriculando as duas em um colégio particular. Coloquei as duas no inglês e não media esforços para dar do bom e do melhor. É claro que, como toda criança, as duas faziam as suas artes. Porém, eu deixava para a Amanda, a mãe, a missão de dar as broncas, conversar, explicar o que é certo e o que é errado, pois mesmo com tantos anos de convívio, eu não me sentia à vontade para dar uma dura nelas, para dar uma bronca nelas. 11 anos se passaram. As garotinhas já não eram mais meninas. Agora eram adolescentes e começaram a dar trabalho. Especialmente uma. Começaram a responder para a mãe. Todo o carinho que elas tinham comigo acabou virando um descaso total. Principalmente, como eu disse, pela mais velha, Mônica, com 16 anos. Mônica, com essa idade, uma garota muito bonita. Vários garotos da escola e do prédio davam em cima de Mônica, davam em cima dela. E percebendo aquilo tudo, Amanda, que já havia dado alguns conselhos, pediu para que eu reforçasse, dando também alguns conselhos, dando algumas orientações, para que ela, principalmente ela, Mônica, tomasse cuidado com os garotos em relação à bebida, cigarro, drogas e gravidez. Acontece que quando eu fui ter essa conversa com Mônica, eu acabei ouvindo o que eu jamais imaginava ouvir. Essa é boa. Você querendo me dar conselho, você querendo me dar lição de moral, você nem meu pai é. Nem meu pai você é. E quer falar aí alguma coisa? Se enxerga, meu. Se enxerga, mano. Que isso? Você não é meu pai não, para ficar falando as coisas. E foi depois disso que eu acabei tendo a minha primeira de várias discussões que viriam a seguir com Mônica. Várias. Em uma dessas discussões, ela acabou ligando, chorando para o pai. Sim, acabou ligando, chorando para o pai. E ele veio até minha casa. Por pouco não saiu uma briga feia entre eu e ele. E tudo de maravilhoso que havia acontecido até então começou a desabar. Tudo aquilo que eu havia feito, como se elas fossem minhas próprias filhas, agora terminava. O que eu não podia imaginar, nunca passava pela minha cabeça, que Mônica, com essa idade, já moça praticamente, pudesse ser tão maquiavélica, tão maldosa, tão dissimulada. Sim, Mônica, depois que eu comecei a chamar sua atenção, depois que eu comecei realmente a dar broncas, até foi pedido da própria mãe, pedido de Amanda, que eu também chamasse a atenção dela, acabou quase ocasionando um atrito sério, uma briga feia entre eu e o pai. Mônica, ela decidiu, estava disposta a estragar a minha vida de vez. E ela começou a fazer intrigas entre eu e a mãe. Com apenas 16 anos de idade, ela arquitetou coisas terríveis para acabar de vez com a minha alegria, de vez com a minha felicidade. E por pouco não acabou com a minha vida. É duro você acreditar, é duro você imaginar que aquela pessoa que você viu ainda menina, que você a ajudou a crescer, dando a ela todo carinho e, por que não dizer, conforto, de repente, agora a moça, adolescente, se volta contra você. Certo dia, Amanda, minha mulher, conversando comigo, me fez uma pergunta que me causou muita estranheza.
Eu olhei assim para ela. A pergunta foi essa: você acha a Mônica bonita? Eu respondi: claro, eu sempre achei não só a Mônica bonita, eu sempre achei as duas lindas. Mas por que você está me perguntando isso? Ela não respondeu. Ela fez uma outra pergunta e com um sorriso insinuoso, com um sorriso, sei lá, malicioso ou maldoso, um sorriso estranho no rosto: eu quero saber se você acha a Mônica atraente. Fiquei pasmo com essa pergunta. Do que você está falando, Amanda? Você está ficando louca? Que história é essa? Primeiro você me pergunta se eu acho a Mônica bonita. Agora você me pergunta se eu acho a Mônica atraente. Peraí, aonde você quer chegar? E é nessa hora, e é nesse momento que Amanda, que minha mulher, com ódio no olhar, sabe quando uma pessoa se enfurece e começou a gritar: eu nunca esperava uma coisa dessas de você, nunca! A Mônica já me contou, desgraçado. Ela já me contou tudo, seu lazarento. Ela disse que você anda olhando com um jeito diferente para ela. Ela passa por você, você fica medindo dos pés à cabeça. Seu ordinário, seu cafajeste. Ela inclusive falou que você manda beijinhos, mas assim, com malícia, dá piscadinhas. E eu quero que você explique tudo isso agora. Eu quero que você fale tintim por tintim. Nessa hora, Amanda pegou a minha bolsa, onde eu guardava o meu laptop, abriu e começou a tirar várias fotos de Mônica. E por fim, no fundo, ali daquela bolsa, ela tira uma calcinha que pertencia a Mônica dentro da bolsa do meu laptop. Eu fiquei assim, sem ação, sem saber o que fazer. E é nesse momento que ela joga aquela calcinha num canto e parte para cima de mim aos tapas, aos socos. Alucinada, descontrolada, ela parte para um escândalo. Quebrou praticamente o apartamento inteiro. E por fim, acabamos indo parar na delegacia. Lá na delegacia, diante do delegado, eu fui acusado por Amanda de coisas terríveis. Sim, pela minha própria esposa. A filha, a Mônica, teria dito isso, teria dito aquilo. E ela dizia ali, ó, ele pegou as fotos da menina, a calcinha, essa calcinha aqui, ó, essa calcinha aqui. Em seguida, o pai das meninas chegou lá na delegacia. Ele foi avisado e eu ainda acabei sendo agredido por ele. E não fossem os policiais, talvez ele me mataria ali mesmo. Seu cafajeste, seu safado, seu ordinário, você não presta, vagabundo. E com tudo isso, eu arrumei o maior problema da minha vida. Foi instaurado um inquérito. Fui acusado pelo crime de pedofilia. Acabei respondendo em liberdade pela acusação feita pela garota, que eu praticamente criei com tanto amor, como se eu fosse o pai, e tanta dedicação, e que sempre me deu alegria, mas que de uma hora para outra resolveu fazer da minha vida um inferno. Mas graças a Deus e à justiça, ficou provado que tudo não passou de armação de Mônica. E eu acabei sendo absolvido. Porém, nada disso irá se apagar da minha memória. A quebradeira no apartamento, o escândalo na delegacia, o pai das meninas chegando e já chegando me dando porrada, já chegando me agredindo. E olha, se não fosse os policiais, eu talvez não estivesse escrevendo essa carta, tivesse sido morto. Meu casamento com a mulher que eu tanto amava se acabou. Passei a ter problemas emocionais.
e acabei mudando de São Paulo para o Espírito Santo, minha terra natal, onde eu tento hoje recomeçar minha vida, reerguer a minha vida. Sempre ouvi falar de sonhos que viram pesadelos, mas não imaginava que o meu sonho se transformasse mais do que um pesadelo, um verdadeiro inferno. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Do céu ao inferno. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.